A porção dessa semana traz um mandamento bem específico que diz que o povo não poderia construir altares, mesmo que fosse para Deus, tá? Nada a ver com idolatria. Por quê? Porque eu tinha locais específicos de reza. Eu tinha que rezar ou no tabernáculo, na época que eu estava no deserto, ou no templo de Jerusalém. Mas isso representa um problema, porque a gente vê que as personagens da Bíblia, desde Noé, passando pelos patriarcas, elas fazem altar para Deus. Então a gente tem que analisar um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui, qual é o problema e qual que é a lição que a gente pode levar para a nossa vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Vamos começar já vendo a proibição que aparece, como eu falei nessa porção, aparece no versículo 22 do capítulo 16 de Deuteronômio. E diz o seguinte: Velot takim lecha matzevah, não construirá para ti um altar, asher saneh Adonai Elohecha, porque isso traz ódio para Deus. Deus odeia essa atitude. Agora, como eu também falei na vinheta, é interessante a gente ver essa proibição porque a gente tem na Bíblia. Noé constrói um altar quando ele sai da arca. Os patriarcas constroem vários altares. Por exemplo, Jacó, depois de ter aquele sonho, né, da escada que ele vê anjos subindo e descendo, ele constrói um altar. Ao longo de toda a história, até entrando na época do rei Davi, a gente vê que as pessoas construíam altares. O rei Saul constrói um altar. Então como é que, né, eu explico isso? Será que todas essas pessoas estão errando, estão pecando, ou não valia a lei? Como é que funciona isso? Bom, sempre que a gente tem uma divergência aí, alguma coisa para tentar explicar, uma boa recomendação é a gente procurar os comentaristas da Torá, porque quase com certeza eles abordaram o assunto e vão explicar para a gente o que está se passando. E um dos maiores comentaristas, mais conhecidos, é o Rashi, né? Eu recomendo que se você passar por uma coisa dessas na sua análise bíblica, nos seus estudos, vai no Rashi que geralmente ele vai te dar uma luz. E aqui não é diferente. O Rashi explica para nós que a questão aqui é a seguinte: a Torá está proibindo para nós um tipo específico de altar, que é o altar feito de uma só pedra. Ou seja, eu pego uma pedra e uso ela como altar. Se o meu altar for composto de várias pedras, o Rashi diz que não tem problema, que está tudo ok. E aí ele faz uma distinção interessante, tá, da gente pensar em hebraico, que é o seguinte: repare que no versículo que a gente viu a proibição, versículo 22, eu vou trazer de novo, a palavra é matzevah. Então olha só, não levantarás para ti, né, velot takim lecha matzevah. E essa palavra, então, diz Urashi, representa altares, de novo, feito de uma pedra. Algumas traduções da Bíblia que eu consultei traduzem isso como um pilar. Talvez seja uma boa ideia, né? O pilar é uma estrutura só. Se você também conhece um pouquinho da cultura hebraica, cultura judaica, o que a gente põe quando alguém falece, né, na sepultura de alguém, a gente chama de matzevah, aquela pedra tumular. Por quê? Porque é uma pedra só, tá? Então ali, claro que eu também estou podendo pôr porque não é para idolatria, né? Eu estou pondo a pedra por causa do sepultamento. Mas então Urashi diz o seguinte: quando se trata de uma pedra única, eu não posso, mesmo que seja para servir a Deus. Lembra? Não tem nada a ver com idolatria. O fato é, não posso pedra única. Quando são pedras múltiplas, a Bíblia usa outro nome. O nome que a gente fala é Mizbeach. É um nome que talvez você até conheça mais do que Matzevah. Mizbeach também significa altar, só que o Urashi explica então que é um altar de várias pedras, pelo menos 3, né? Pedras diferentes. Então o Mizbeach seria ok e a Matzevah não. Aí agora a pergunta talvez interessante é: por que essa diferença, né? Qual é a lógica de você fazer uma diferença? Olha, um altar de uma pedra não pode, mas o altar de 3 ou mais pedras pode. O que está acontecendo aqui? Aliás, a gente pode ir um passo além, tá? Alguns dos patriarcas, eu falei, fizeram altares, ok? Aí a gente vê que pelo Rashi tudo bem, mas alguns dos patriarcas fizeram matzevah, fizeram o pilar, a coisa de uma pedra só. E aí, como é que fica isso? O Rashi explica para nós que a questão aqui tem um pouco de história envolvida. Ele fala o seguinte, que até os primeiros momentos da história, Deus gostava de pilares. Não tinha nenhum problema em você fazer uma matzevah. Só que, em certo momento, o povo cananita, que é um povo politeísta, portanto idólatra na visão da Bíblia, adotou essa prática e começou a fazer pilares para fins idólatras. Então aí Deus coloca isso como uma coisa odiável, como uma abominação, como algo que tem que se rejeitar. Muito bem, ok. Agora, ainda assim não respondeu a pergunta, né?
Por que que eu então posso diferenciar entre altar de uma pedra e de 3 pedras? Posso agora pôr uma pergunta a mais. Por que que os cananitas fizeram isso? Né? Não é muito lógico. Se os cananitas são politeístas, talvez eles deveriam ter altares de várias pedras. Não faz sentido? O altar deles deveria ser composto de várias unidades. Por que que uma pedra só é usada para monoteísta? Talvez uma pedra, o altar de uma pedra, deveria ser mais monoteísta. Não sei se você concorda. Acho que faz um pouco mais de sentido. Bom, minha humilde opinião, minha humilde explicação e que eu vou trazer para reflexão é que eu acho que isso está nos ensinando algo aqui. A questão é que, apesar de haver um só Deus, a gente acredita isso no judaísmo, é uma religião monoteísta, os altares para servir a Deus não devem ser de uma só forma. Então a Bíblia está proibindo que você use uma só pedra. Eu não posso usar um só tipo de pedra, uma só cor, um formato, uma só dimensão, ou seja, não posso tentar unificar a coisa, não posso tentar monopolizar o negócio. O que significa isso? Infelizmente, os monoteístas, tá, em geral, e aí estou falando de judeus, cristãos e muçulmanos, acham que todos devem servir a Deus de uma só maneira. E eu acho que a Bíblia aqui está falando um pouco o contrário, né? Eu estava um dia falando com uma aluna, por exemplo, e ela comentou sobre um cabalista famoso, aqui não vem citar o nome dele, mas ele tem aulas aí no YouTube, fala, e ele falou uma coisa, por exemplo, curiosa. Ele falou assim: olha, eu não acredito que vai haver paz no mundo nunca, tá? Porque apesar de nós judeus sermos monoteístas e os muçulmanos serem monoteístas, eles cultuam Alá e nós cultuamos o tetragrama, né, Deus. Então nós estamos cultuando coisas diferentes, nunca vai poder haver paz no mundo. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Essa aluna também, que trouxe essa versão para mim. Olha que interessante. Eu tô achando que não vai haver paz no mundo porque você está cultuando algo teoricamente diferente que eu. Nós estamos cultuando o mesmo Deus. O Deus é monoteísta. Todo mundo sabe disso. Os muçulmanos são monoteístas tanto quanto os judeus. Eles estão dando outro nome para Deus, ok? Eles têm outra forma de cultuar. Mas é o mesmo Deus. Ou seja, eu não estou aceitando a verdade do outro. Mas, ok. Às vezes não tem essa diferença só entre duas religiões, judeus e muçulmanos. Dentro do judaísmo, por exemplo, e imagino que aconteça no cristianismo e no islamismo, você também tem isso. Às vezes um grupo judaico acha que o outro grupo não está fazendo o correto por não estar fazendo do seu jeito. Então, por exemplo, os ortodoxos acham que os mais liberais não estão cultuando a Deus da maneira correta. De novo, são todos judeus, todos monoteístas, todos acreditam em um só Deus. Só que eu sigo regras ABC de um modo XYZ, você segue as regras DF de outro modo, então já não serve, né? De novo, a questão aqui, os monoteístas às vezes têm isso muito inculcados em si, que eu preciso de um só jeito de servir a Deus, todo mundo precisa fazer do mesmo jeito. E não é isso. A Bíblia está falando claramente para nós, isso não pode ocorrer, né? O Rashi explica para nós. Túmulos não, altares de uma só pedra não devem existir. Os nossos altares devem ser de várias pedras. Os nossos altares devem aceitar a diversidade, devem aceitar o diferente. Tá? Curiosamente, o que acontece? A Bíblia está associando uma pedra com o politeísmo, como a gente acabou de ver. A uma pedra aqui está vista como algo negativo. Os cananitas adotaram essa prática, né? Essa é uma prática que a gente não quer seguir. O cananita está pensando assim, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Vou entrar também aqui num midrash que talvez você conheça, diz que um dos problemas de Sodoma e Gomorra era esse. Sodoma e Gomorra não aceitava o diferente, né? Sodoma e Gomorra queria que todo mundo fosse igual. Tem uma historinha que conta lá que eles tinham uma cama, né? Que era de um tamanho único. E eles tinham que fazer todo mundo dormir naquela cama. Se o cara era muito grande, eles encolhiam o cara ou cortavam, às vezes, os membros dele para ele caber na cama. E se o cara era pequeno, eles esticavam o cara. A metáfora aqui é a mesma. Eu estou tentando usar uma medida para todos, uma forma para todos. Isso não funciona, isso não existe. A Torá está sendo claramente contra isso. Então, vamos falar em termos mais gerais. A ideia que a gente tem aqui, que está sendo defendida, é cada um tem o seu jeito de servir e de conectar a Deus. E um jeito não é mais certo ou mais errado, melhor ou pior do que o outro, né? Cada um tem a sua maneira e cada um tem que encontrar essa sua maneira. Usando uma metáfora talvez interessante, cada um é uma nota musical e juntos a gente forma uma sinfonia. A gente não pode esperar que todos nós sejamos Dó, ou que todos nós sejamos Mi, Sol, Lá, Si. Não, cada um é uma.
né? E do mesmo jeito que numa música, numa sinfonia, num piano, é a combinação das notas que deixa a coisa harmoniosa, é a combinação das notas que deixa a coisa bonita e gostosa, né? O monoteísmo tem uma visão muito clara: Deus é um, mas os seres humanos não. Os seres humanos não são únicos, né? Os seres humanos são plurais. Cada um tem a sua verdade, a sua realidade, a sua subjetividade, tá? Então até por isso talvez a gente pode pensar, os patriarcas, por que eles puderam fazer a Matsevá, que depois foi proibida? Por que eles puderam usar a pedra única? Porque até lá o povo não existia, né? Os patriarcas foram os primeiros. Então Abraão, Isaac e Jacó foram os primeiros a perceber o monoteísmo. Não tinha diversidade, né? Ou seja, a diversidade estava no politeísmo, não no monoteísmo. À medida que o povo foi crescendo, depois de Jacó, né, você tem os 12 filhos, as tribos de Israel, aí eu começo então a proibir que eu tenha uma só pedra. Eu começo a proibir esse monopólio, né, de Deus, essa unanimidade de Deus. Acho que é importante aqui a gente encerrar dizendo, isso não quer dizer que todo caminho em nome de Deus é aceito, tá? Não é isso também. A Bíblia claramente fala do conceito de idolatria, né? Então tem coisas que eu não posso fazer, por exemplo, matar em nome de Deus, ou ter ideias errôneas, ou falar de coisas que não existem, né? Eu ainda tenho o conceito de idolatria. Mas certamente, dentro do caminho verdadeiro, né, uma vez que eu acredito que existe um Deus, existem variações. Existem outros métodos que são aprovados, né? Então eu tenho uma verdade, digamos, geral, tá? E dentro dessa verdade eu tenho caminhos para chegar nela, né? Eu não preciso ser unânime. Aliás, eu acho que é por isso também que a gente pode pensar que os nossos grupos têm funções, né? Se a gente pegar no deserto, por exemplo, todos eram judeus, todos seguindo ao mesmo Deus, mas eu tinha sacerdotes, eu tinha levitas e eu tinha os Israel. O jeito de servir, de conectar a Deus era diferente. Um sacerdote tinha uma dedicação quase que exclusiva a Deus, ou exclusiva a vida inteira. Um Israel não, mas todos estavam conectando a Deus, né? Hoje em dia, nos tempos modernos, a gente fala, por exemplo, no judaísmo, eu tenho gente que vira rabino, eu tenho gente que vira só um professor, não só no derrogatório, né? Mas ele não quer ser rabino, ele quer ser professor. Eu tenho escritores sobre Deus e sobre o judaísmo, eu tenho pessoas normais, eu tenho laicos, eu tenho céticos, todos estão se conectando a Deus da sua maneira. Não todo mundo precisa ser rabino, percebe? Não todo mundo precisa ser professor. A gente tinha os profetas antigamente. Não é todo mundo que quer ser profeta e que precisa ser profeta. Então a lição, bem resumidamente para encerrar, é: não façamos pedras de um só altar. Desculpe, altares de uma só pedra. Essa unanimidade não existe. Os nossos altares têm que ser múltiplos, com várias pedras, e a gente perceber que existe sim diferença, e todas elas são muito bem aceitas quando se trata de se conectar a Deus. Uma boa semana a todos, Shavua Tov, e tudo de bom.